No último vídeo que eu coloquei aqui no canal, a Escritura nos mostrou 6 situações que determinam de que lado está o nosso coração em relação ao divórcio. Porém, na sexta vez, em Mateus 19, 9, os líderes religiosos, bem como os políticos, acharam uma palavra que eles, torcendo, adulterando-a, acharam uma forma de colocar um fermento nela, dizendo, fazendo o Criador falar, admitir, aprovar o que ele não aprova. Sendo assim, vamos esclarecer aqui de uma vez por todas essa questão do divórcio. A quem o Senhor Jesus está dando concessão para divorciar em Mateus 19, 9? Eu vou colocar aqui o relato sobre o nascimento dele, sobre a gravidez da sua mãe, sobre o noivado dos seus pais, para que você possa compreender de uma vez para sempre essa questão e você não ficar com nenhuma dúvida. Eu vou colocar aqui várias traduções, tenha paciência. Você não tira uma foto, não filma de vários ângulos? Pois é, eu vou colocar aqui várias traduções, depois eu vou comentar cada uma delas resumidamente. Preste muita atenção nesses relatos, dessas traduções da Bíblia que eu vou colocar aqui, de Mateus capítulo 1, o nascimento, a gravidez, o noivado e o casamento de José e Maria, os pais do Senhor Messias. O Santo Evangelho segundo São Mateus. Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem impôs o nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe,
estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. As Boas Novas, segundo Mateus. Capítulo 1. Mas o nascimento de Jesus Cristo deu-se da seguinte maneira. Durante o tempo em que a sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, ela foi achada grávida por Espírito Santo, antes de se unirem. No entanto, José, seu marido, porque era justo e não queria fazer dela um espetáculo público, pretendeu divorciar-se dela secretamente. Mas depois de ter cogitado estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo de Jeová, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo de levar para casa Maria, tua esposa, pois aquilo que tem sido gerado nela é por Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e terás de dar-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu realmente para que se cumprisse o que fora falado por Jeová por intermédio do seu profeta, dizendo: Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que quer dizer, traduzido, conosco está Deus. José, acordando do sono, fez conforme o anjo de Jeová lhe indicara e levou sua esposa para casa. Mas não teve relações com ela até ela ter dado à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A Virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela,
até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Você prestou atenção que hora nenhuma os tradutores traduziram noivo, noiva, mas sim desposada, desposado. As duas primeiras traduções é a mais ruim que existe. As pessoas gostam de serem enganadas, não é? Por isso a maioria gostam dessa tradução. Elas usam palavras nebulosas, palavras complicadas. Mas vamos começar a descomplicar aqui. Para quem é que ele está dando concessão para o divórcio em Mateus 19:9? Preste atenção nas duas Almeidas. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Observe, a primeira Almeida diz antes de se ajuntarem. Juntos eles estavam, eram noivos. Agora a outra diz antes de coabitar, está mais correta. Agora vamos à tradução Ave Maria, que é uma tradução católica, nas mesmas palavras. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem. Observe que a tradução Ave Maria diz estava desposada, quer dizer, noiva antes de coabitarem. Agora vamos à tradução do Novo Mundo. É uma outra tradução da Bíblia. Esta aqui está mais correta, de acordo com Malaquias 2,16. Mas o nascimento de Jesus Cristo deu-se da seguinte maneira. Durante o tempo em que a sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas o nascimento de Jesus Cristo deu-se da seguinte maneira. Durante o tempo em que a sua mãe Maria estava prometida em casamento a José. Observe, aqui clareou um pouquinho mais. Está dizendo que ela estava prometida em casamento. Não estava casada, estava prometida. Agora vamos à última tradução. Esta aqui está correta, está perfeita. As pessoas não gostam. Por que as pessoas não gostam de uma tradução que deixa as coisas claras? Será por quê? Leia João, Evangelho, capítulo 3, que você vai encontrar uma expressão do Messias assim. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então vamos comparar a mesma palavra na última tradução agora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento. Observou como aqui está perfeito? Ela ia se casar, mas antes do casamento aconteceu um imprevisto. E nós estamos comparando aqui 5 traduções, 2 Almeidas e mais 3, para compreendermos para quem o Senhor Jesus está dando a concessão do divórcio. Eles não estavam ainda oficialmente casados, mas eram marido e mulher. Ouça. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aqui está o ponto que confunde todo mundo, engana muita gente. José, seu marido. Não diz José, seu noivo, diz seu marido.
como ele pode ser marido se ele é noivo? E é correto o marido deixar sua esposa só porque ela está grávida? Justifica a gravidez de uma esposa o marido a abandoná-la? Vamos a mais uma Almeida. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José, seu esposo, não querendo infamá-la. Coloca palavras complicadas, difíceis, não querendo defamar ela. Mas como não querendo difamá-la? Difamá-la só porque ela está grávida? Vamos desembrulhar esse embrulho de Satanás. Vamos ouvir a leitura da tradução Ave Maria. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Observou aqui a tradução Ave Maria, ela usa uma palavra mais clara, em vez de infamar, ela usa a palavra correta, defamar. Tudo isso nós estamos analisando para você entender a questão do divórcio. Vamos mais uma tradução, a quarta, a do Novo Mundo. Essa aqui lança uma luz muito maior. Durante o tempo em que a sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, ela foi achada grávida por Espírito Santo, antes de se unirem. No entanto, José, seu marido, porque era justo e não queria fazer dela um espetáculo público, pretendeu divorciar-se dela secretamente. Observem, estava prometida antes de se unirem, mas já diz que José era seu marido. E o marido, vendo a mulher grávida, quis se divorciar dela. A gravidez, então, dá direito ao marido divorciar de sua esposa? Qual é o entendimento correto sobre tudo isso aqui? Vamos à quinta tradução entendermos tudo isso com muita luz. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Ouça. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Dispensa qualquer comentário essa leitura. Vamos considerar mais uma palavra nas 5 traduções que estamos considerando aqui, que é esta. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. José, acordando do sono, fez conforme o anjo de Jeová lhe indicara e levou sua esposa para casa. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Agora imagine que não fosse a obra do Espírito Santo, que não fosse o anjo intervir. Aquele casamento estava desfeito.
Certamente, outros casos aconteceu assim. O noivo descobriu que a sua noiva fornicou, prostituiu, ou ela descobriu que ele fornicou, prostituiu. Então, o casamento, o pré-casamento, o contrato que era feito no noivado era desfeito. Aquele casamento, aquele noivado estava anulado. É isso que o Senhor Jesus nos está dizendo em Mateus 19:9, pois ele não usa a palavra adultério lá. Ele usa a palavra fornicação. E fornicação ou prostituição, que é a mesma coisa, no grego é porneia, sendo que adultério no grego é mocheia. Você encontra essas duas palavras em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O leito conjugal seja imaculado, porque Deus, o Pai, julgará os fornicadores, solteiros que cometem relações com solteiros, porneia, e os adúlteros, mocheia, relações entre pessoas casadas. Lembre-se que em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterará? Ele está citando os 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, ele está mudando, está fazendo uma transição da lei para o tempo da graça. Em Mateus 19:9, ele diz que o que dá concessão ao divórcio para pessoas casadas, já aliançada com o seu cônjuge e com o Criador, ele diz em Mateus 19:9 que é a dureza do coração que determina o divórcio, porque o coração mole perdoa. Jamais o Senhor Jesus poderia estar dando concessão ao divórcio por motivo de adultério, que a palavra lá não é adultério, é prostituição, sendo que Mateus capítulo 6, ele aconselha isso aqui, olha, ouça. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por que o Senhor Jesus disse isso? Preste atenção. Por que o Senhor Jesus ensina isso? Ouça. Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Este homem diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Este homem diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Este homem diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu tenho aqui no meu canal Um Cego Mostra o Caminho, um áudio que está o tema assim: o genuíno perdão gera a reconciliação. Lá você deve escutar esse áudio para que você perceba que o Satanás pode enganar você, achando você que perdoou quando você não perdoou. Lá eu cito os textos de Paulo.
Você lembra de Adão e Eva quando pecaram? Quando eles pecaram, o Criador não os perdoou e agiu. Quando você não perdoa, você age. Qual foi a ação do Criador quando Adão e Eva pecaram lá? Os expulsou do paraíso. E a segunda ação, colocou os anjos para fechar a porta para que eles não voltassem. Um pouquinho atrás, no livro de Mateus, no capítulo 18, o Senhor Jesus conta a parábola de um homem que devia uma grande soma de dinheiro para um rei, e o rei ia agir. Ia vender a esposa e os filhos para quitar a dívida. O homem ajoelhou e suplicou perdão. Quando o rei perdoou, o rei não agiu. Ele anulou a ação. Quando se perdoa, presta atenção. Você não age, você aborta a ação. Se você agiu na ação, é porque você não perdoou. Se eu agi, eu não perdoei. O homem perdoado pelo rei, que o rei não agiu contra ele, encontrou um colega de serviço que lhe devia uma insignificância e exigiu que ele pagasse. O homem, não podendo pagar, pediu um tempo. Esse agora agiu. Veja, ele agiu. A ação dele foi aprisionar o outro na prisão. Quando contaram para o rei chamou esse homem que fez tamanha crueldade, como diz lá em Malaquias, no divórcio, que é uma crueldade, bem como também é na traição. Então o rei, indignado, agora agiu. Agora o rei não perdoou, agora o rei age e manda prender o homem também. Lembre-se que o perdão não é uma invenção nossa. Então perdoar não é da nossa forma, do jeito que eu acho, do jeito que eu acredito que eu perdoei. Eu tenho que comparar a Escritura, conhecê-la, para que eu possa realmente, à luz que ela me dá, entender se eu perdoei ou não. Se o meu perdão estiver em conformidade com a Escritura, então aí sim eu perdoei. Lembra que no caso de Adão e Eva, o Pai Celestial não os perdoou, expulsou do paraíso. Porém, acontece o oposto na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, o pai o perdoa. E qual é a ação que o pai tem nesse perdão? É uma ação de alegria, é uma ação de festa, é uma ação de música, é uma ação de comemoração. Foi assim o seu perdão? Você perdoou a pessoa que lhe ofendeu, que lhe traiu. O seu perdão engloba tudo isso, a aceitação de volta do ofensor, fazendo festa no seu coração, com alegria de ter o perdoado ou ter a perdoado. Pense nisso. Eu vou terminar a minha parte aqui e deixar aqui a denúncia de um irmão. O canal dele é Verdade em 10 Minutos. Você pode procurar no seguinte tema, a indústria do divórcio. Você vai encontrar esse irmão. Vou colocar uma fala dele aqui para que você possa conhecer esse ponto de vista sobre o perdão e sobre o divórcio no meio evangélico e no mundo inteiro atualmente. A indústria do divórcio, Verdade em 10 Minutos. Irmão ou pastor, como queira, Daniel. Segundo o texto de Mateus 6, verso 14, verso 15, Jesus define que qualquer tipo de ofensa, qualquer uma, a cura é o perdão. Então, se lá no Mateus 19, 9, Jesus abre um precedente para se casar de novo por causa de infidelidade conjugal, ele está contra esse texto aqui. Então ele está se contradizendo. Uma observância para você que está me ouvindo. Você já foi em Mateus 19, verso 9, ler a palavra original em grego que Jesus utiliza para essa pregação? Não é adultério, é prostituição. A palavra original do grego é porneia. Pornear para muitos aí. Não é adultério, é prostituição. Adultério seria, no caso, moicheia. Isso quer dizer o quê? Que quando Jesus estava ali doutrinando
a nível de infidelidade conjugal. O termo prostituição tem uso histórico. Jesus estava querendo dizer aos fariseus, essa raça de safado, que esse termo aí condiz com uma traição pré-nupcial, porque o casamento judaico histórico começava-se em um acordo financeiro no noivado, e o último estágio desse casamento era o ato sexual na celebração. Quer dizer que durante esse período de preparação para casamento, se houvesse traição entre os noivos, Jesus está dizendo aqui que poderia ser anulado, mas não tinha ato sexual e nem a celebração oficial desse matrimônio. Por isso o termo prostituição, ele não está tratando sobre casamento, ele está tratando sobre compromissos pré-nupciais. Põe o termo aí. Prostituição quer dizer uso ilícito da vida sexual fora do casamento. Não quer dizer com casamento. Mas quero chamar aqui a atenção de vocês que nesse ponto aqui, termo grego usado, a sociedade bíblica, a principal produtora de Bíblias no mundo, está mudando os verbos bíblicos, está alterando as expressões bíblicas. E lá na Bíblia de muitos, no texto de Mateus 19:9, ela já está colocando adultério, para justificar essa fábrica de divórcio de segundo casamento que está dentro da igreja aí. O mais interessante desse texto é o seguinte, que quando os discípulos escutam isso de Jesus, eles ficam surpreendidos, eles falam assim, então não convém casar. Por que eles ficam tão surpreendidos com o que Jesus falava, se para eles estava cômodo? Se for traído, tem direito a um outro casamento. O que chocou tanto eles? A responsabilidade matrimonial, que não condizia com o matrimônio, mas com o noivado. E quando eles ficaram sabendo que a cura de traição conjugal é o perdão, filho, eles olharam para Jesus e disseram, então não convém casar. E daí o Senhor responde a eles, o chamado de vocês não é eunuco, né? Ou seja, todos vocês são carentes dessa necessidade e vão precisar casar um dia. E quando casarem, casamento é eterno e é uma instituição de Deus, é o que Jesus na verdade queria falar nesse texto aí. E abre os olhos, porque tem muita Bíblia aí que a sociedade bíblica do Brasil já mudou para adultério para fazer, infelizmente, a corrupção que ela se dedica há tanto tempo. Separação, quinto ponto. Direito civil, Paulo trata em 1 Coríntios 7:11 ao verso 12, 1 Coríntios 7, versículo 3 ao verso 14, Paulo trata de direitos civis. Se a mulher está sendo espancada, se ela está sendo maltratada pelo marido, Paulo trata. Se separa. Porque esse direito existe. A preservação do direito físico, Paulo se preocupa também. Mas o que ele fala? Mas que não busque casamento. Mas que não busque casamento. Você tem direito de morar em qualquer casa que você quiser. Mas se casar de novo você não tem, porque o teu marido não presta. Quem escolheu ele foi você. Ou vice-versa, tua mulher não presta. Ou seja, dor de chifre, a cura é o perdão. É Cristo, vá buscar ela. Mas segundo o casamento, você não é fundamentar na Escritura Sagrada de jeito nenhum. Paulo define que o caminho é a reconciliação. O caminho é a conversão desse indivíduo que não presta mais para você, que você se casou. O caminho é evangelizar, perdoar, doutrinar, testemunhar. Direito civil não pode ser segundo casamento. Direito civil não pode ser divórcio. Direito civil, Paulo trata preservação da dignidade física. Todos têm. Mas não pode ser um pretexto para você se casar de novo. Sexto ponto para mim poder encerrar aqui. Mas pastor, onde está o amor de Deus nisso tudo? Jesus morreu por nós como prova de amor. Prova de amor, não de liberalismo. Graça quer dizer um ato favorável ao pecador. Um ato de misericórdia de Deus em pró aquele que padece e perece, ok? Mas em Lucas 14, verso 6 ao verso 24, o Evangelho é definido como um privilégio espiritual que não assegura felicidade final para homem nenhum. Deus não morreu na cruz para dar liberdade para o povo fazer o que quer. Deus morreu na cruz pelo pecador para dar a ele regra,
doutrina para se salvar. O Evangelho não se preocupa com a felicidade de ninguém, mas com a salvação do homem. Entenda isso. O casamento hoje em dia pouco tempo dura, porque o divórcio está inserido na cultura. Imagine o seguinte: todo casamento, para ser válido no trono, no tribunal do Pai Celestial, tem que ser no modelo do casamento do Filho do Messias, do Senhor Messias, com a sua igreja. E esse padrão, modelo, qual é? É o seguinte: ele une-se à igreja por amor, e a igreja é submissa a ele por amor. Se você casou pressionado por um fator externo, de fora para dentro, e não foi por verdadeiro amor, esse casamento e esse noivado, esse namoro, não aconteceu no coração do Pai. Mesmo que você tenha uma certidão expelida por um juiz e a bênção de um pastor ou de um padre, isso é apenas formalidades humanas. O casamento que o Pai reconhece é um casamento de submissão por amor e de aceitação por amor. Simplificando, nem todo casamento é casamento, e nem todo descasamento é descasamento. Porque o divórcio está inserido na cultura. Jesus disse nos seus dias, através de Moisés, para os fariseus, homens infiéis, não é o divórcio a melhor solução, nem qualquer lei de qualquer constituição. Às vezes é a dureza desse nosso coração. Segundo Jesus, o autor da salvação, o divórcio só acontece na falta do perdão. Por isso, meu amigo, por isso, minha irmã, não olhe para o ontem, olhe para o amanhã. Não jogue para o alto do irmão mais velho. Você pode ser feliz com a mesma companheira. Deus pode ressuscitar o amor no seu coração. Segundo Jesus, o autor da salvação, o divórcio só acontece na falta do perdão. Você pode ser feliz com a mesma companheira. Deus pode ressuscitar o amor desse bonito coração. Segundo Jesus, o autor da nossa salvação, o divórcio só acontece na falta do perdão.